para você que está aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e todos os dias a gente está por aqui trazendo assuntos muito importantes para você. Hoje nós vamos falar do lançamento da 5ª edição da revista Arandu, Norteando Direitos e Conhecimento. Você já ouviu falar da revista Arandu? Neste episódio do podcast, nós vamos conversar com o coordenador-geral da Escola Superior da Defensoria Pública de Roraima, SDEP, e ele é editor científico da revista, o professor doutor Vilmar Antônio da Silva, e a gerente escolar e parecerista Safira Souza. Eles vão falar sobre a origem da publicação, a sua 5ª edição e como a revista une as defensorias públicas da região norte para fortalecer a atuação institucional e disseminar conhecimento jurídico e multidisciplinar. A 5ª edição da revista destaca a produção científica voltada à realidade amazônica, abordando o diálogo entre mudanças climáticas e justiça climática. Um tema extremamente oportuno, já que Belém sediará a COP30, colocando a Amazônia no centro das discussões globais. Seja bem-vindo, professor. Seja bem-vinda, Safira. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos. Professor, o que motivou a criação da revista Arandu, Norteando Direitos? Obrigado pela oportunidade de explicarmos aqui sobre a nossa maravilhosa revista. Todas as instituições, em especial uma instituição tão ligada a direitos fundamentais como é a Defensoria Pública, deve ter um espaço científico para a publicação de seus estudos científicos. A Defensoria Pública do Estado de Roraima também precisa desse espaço. A pesquisa científica, assim como a publicação dessas pesquisas científicas, são fatores de desenvolvimento, de reflexão sobre a nossa realidade, pensamento acadêmico sobre nossa atuação, nosso futuro, muito importante, até mesmo para diagnosticar nossas dificuldades, buscar soluções. E a ciência, ela é muito importante, é o motor de desenvolvimento da história humana, então muito importante. Só que nós aqui somos uma defensoria pequena. Roraima é um estado pequeno. A população também pequena. Se nós fôssemos criar uma revista científica só da Defensoria Pública do Estado de Roraima, talvez tivéssemos dificuldade em ter produção científica para publicar. Diante dessa situação, que é uma situação parecida para algumas defensorias da região norte, para algumas delas, tivemos no ano de 2018 para 2019, nós tivemos a ideia de tentar criar uma revista científica das 7 defensorias da região norte, estaduais. E aí surgiu essa ideia no então CEAF, né, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da nossa defensoria aqui de Roraima, que depois veio se transformar na nossa maravilhosa escola superior. Então nós tivemos essa ideia. Aí entramos em contato com as defensorias e lançamos o desafio de construir uma revista que tivesse 7 defensorias. Imaginem que ideia, né? E aí tenho muito orgulho dessa construção. Aí fomos tentar essa construção e aí logo veio a pandemia. A gente estava trabalhando nisso e aí nós conseguimos construir a revista. Uma revista que fosse representativa da região norte como um todo. E essa revista, ela nasceu grande, porque ela já nasceu com 7 defensorias públicas como anfitriãs. E o objetivo ali era unir as forças, né, para que tivéssemos mais pessoas que produzissem, pesquisadores que produzissem estudos científicos que refletiriam sobre as realidades, os desafios dessas defensorias, que mais uma vez, né, tem muita coisa em comum. Essa foi a motivação e a justificativa da criação da revista. E foi feito um concurso, né, para escolher o nome da revista, e como é que foi? Então, nós fizemos um concurso entre as 7 defensorias, viu? Um concurso entre as 7 defensorias, qualquer pessoa das defensorias poderia sugerir nomes para escolher o nome e também outro para escolher a logo, para criar a logo. Cada defensoria
cada comunicação de cada defensoria elaborou uma logo. E a gente foi votar isso. E a criação do nome da revista Arandu. Arandu foi um nome que surgiu porque significa pensando, sentindo o tempo passar, de uma visão mais indígena. Literalmente ouvindo o tempo. Arandu já foi muito aceito logo no começo, concorrendo com outros nomes, mas depois tivemos a ideia de colocar Arandu, tracinho, norteando direitos, que foi muito impactante isso e foi eleita, né? A gente votou entre as 7 defensorias, cada defensoria sempre teve direito a um voto, e aí chegamos a esse nome. O senhor lembra quem escolheu, quem deu essa sugestão? Pelo menos Poxa o estado. vida, eu acho foi daqui de Roraima? Eu não vou cometer o que eu não me lembro, não estou certo, eu estou na dúvida aqui entre duas, mas não foi Roraima. Aí não foi mesmo. Mas foi um nome um nome também importante, né? Reflete muito a nossa realidade, né, dessas defensorias da região norte. E quais foram os principais desafios na criação da estrutura inicial da revista, ainda mais no contexto da pandemia, né? Naquela época, nós fizemos um projeto, surgiu lá no CEAF, um projeto bem detalhado, com todas as etapas previstas. E nessas etapas, nós tínhamos que, cada defensoria pública tinha que nomear um defensor e um auxiliar, de preferência um assessor jurídico. De preferência, essas pessoas fossem das escolas dessas defensorias, né, de cada uma delas. Isso não foi difícil, logo porque as pessoas começaram a se animar com a ideia, né? E daí, me lembro certinho que nós previmos 8 encontros semanais de 3 horas. A gente ia discutir por vídeo. Iríamos discutir cada um dos encontros lá no projeto. Tinha lá qual que seria a temática discutida, qual seria a metodologia de deliberação. E foi uma grande experiência, muito bacana. E surgiu um fenômeno muito interessante lá, é que as pessoas foram percebendo espontaneamente que a revista poderia ser muito mais do que uma revista científica. Ela poderia ser um fator de integração entre as defensorias. E esse era um objetivo secundário do projeto. Um espaço, a revista, as pessoas que estavam participando da revista serviriam como fator de integração. Um exemplo prático, assim, ó. A gente discutiu várias vezes aí, quando o nosso cerimonial aqui precisou de uma coisa que eu não me lembro, era uma coisa, precisou trocar uma ideia, já entramos em contato com o pessoal lá da defensoria tal, do Pará, parece na época, e já conectamos e já buscamos soluções. Então as dificuldades, elas foram assim, no começo foram dificuldades da pandemia, mas por outro lado também foi uma coisa boa. A gente, com a pandemia, nós começamos, agora parece que já passou, a gente nem se lembra mais, mas o primeiro desafio da pandemia era, por exemplo, como é que a gente faz reuniões? Tiveram que surgir o Zoom, Google, não sei das quantas e tal, e a gente foi forçado a buscar esse espaço, desenvolver, e funcionou muito bem. E acabou ficando esse modelo, né, de reunião, de aula. Todas as defensorias do Norte têm escola superior? Agora sim. Agora todas têm escola superior. O Acre tinha CEAF ainda, com outro nome lá, Centro de Estudos Jurídicos, eu acho. Hoje todas elas têm. Mas, de qualquer forma, todos tinham o espaço, que é o espaço da escola, né? Sim. Tem sido uma ótima integração ao longo desse tempo. E os desafios da criação, eles foram superados e serviram como fator de integração. Que bom, né? Transformou o limão numa limonada. Exatamente. E o senhor sempre foi o editor desde o início, desde a primeira edição? O editor científico? Então, essa história também é interessante. Acabou que eu me tornei, não foi intencional, mas eu me tornei como se fosse o pai da revista, né? Mas é mesmo. Daí, porque a ideia surgiu do nosso CEAF, eu e o Dr. Rony, na época era o nosso chefe, a gente discutiu muito sobre essa revista e fomos formatando, né, a ideia. E
a gente foi construindo a revista e nessa construção da revista, imagina, como é que a gente coloca as regras para 7 defensorias públicas serem protagonistas ao mesmo tempo, sem diminuir nenhuma delas em nenhum momento. Né? E a gente foi construindo, muito cuidado em construir um ato de inauguração, de criação da revista, regras, fizemos um termo de cooperação bem detalhado e tivemos a ideia então de criar uma forma de que cada ano uma das defensorias cedia o lançamento. É por isso que agora, né, dia 27, foi o lançamento em Belém. É a vez da Defensoria do Pará. O ano passado foi em Manaus. É na ordem alfabética. Tá. Na ordem alfabética. E aí foi criado então um conselho de política editorial, um conselho composto por todos os defensores públicos da região norte. Defensores públicos gerais da região norte, cuja presidência é aquele que está sediando naquele ano. Este ano, a presidência é do Defensor Público Geral do Pará. E depois que a gente construiu tudo isso, as regras, que tipo de manuscritos seriam aceitos, quantos poderiam, as regras. Nós fizemos os manuaizinhos que tem que fazer para orientar os autores. E eu sou muito aficionado em pesquisa científica. Nossa, eu adoro pesquisa científica, eu gosto demais. Na faculdade eu sempre me debruço sobre isso. Mas quando surgiu a dúvida assim, olha, precisa ter um editor científico, a revista tem que ter um editor científico que é o responsável por manter o caráter científico de tudo, lidar com todos os pareceristas, manter o sigilo, porque o nosso sistema é de double blind, ou seja, o editor científico recebe um manuscrito, um autor escreve e manda. Aí só o editor científico tem acesso, ele olha ali, analisa direitinho, vê se não está identificado. Aí, de acordo com o tema ali daquele manuscrito, eu digo manuscrito que pode ser artigo científico, pode ser paper, pode ser resenha. De acordo com o assunto, ele olha os currículos de todos os pareceristas, que nós temos cerca de 40 pareceristas, e pela especialização de cada um, e aí escolhe 2 e encaminha. Esses 2 não sabem quem é o autor, não tem como saber, e o autor não sabe quem é que está avaliando, e um avaliador também não sabe quem é o outro. Só o editor científico sabe. Quanto mistério. E assim é um padrão internacional, é assim que funciona, para dar uma lisura e ter certeza que as análises serão científicas, né? E isentas, né? Isentas, exatamente. E aí, quando a gente foi buscar um editor científico, todo mundo pediu para que eu ficasse como editor científico. Foi aclamado. Então, mas eu não estava contando com isso. E aí, mas como eu sou o pai da criança... Ninguém mandou inventar. Então, acabou que é claro que para mim é uma grande honra fazer isso, né? Eu assumi o compromisso de conduzir a revista por 5 anos. Estamos concluindo agora. E agora temos que escolher um substituto e o pessoal está insistindo para que eu continue mais um pouco. Mas eu acredito que a revista já está madura. Eu acho que chegou a hora de passar essa função. Não, na verdade é dar essa oportunidade para outro pesquisador, né? E então estamos em busca de um substituto. Safira, acho que você pode responder essa. Quais são os critérios utilizados para selecionar os artigos e pesquisas que são publicados e quem pode encaminhar? Seria um prazer responder essa pergunta, mas eu quero dar a oportunidade para o nosso professor doutor responder novamente, porque eu acho que isso é muito inerente ao editor científico. Vou falar da dinâmica aqui, porque é bom no rádio, né, que a gente tem um pouco mais de tempo para explicar com mais calma, né? Imagine que você queira produzir um artigo científico, ou um paper, ou uma resenha. E aí você vai e faz ali, tem as regras a seguir, você pode entrar na revista Arandu e tem lá as regras. Aí você tem ali, eu quero fazer um artigo científico, aí você tem ali o manual, clica lá e tem as regras ali.
como é que tem que ser feito. Pode ser de 12 a 25 páginas. Como é que faz a introdução, o que tem que constar na introdução, e como é que faz o chamamento de autoria. Isso, é uma ABNT, né? Não é só a ABNT, mas sim, as regras da ABNT, que forma que elas estão sendo aplicadas para a revista Arandu. Né? Aí o editor científico então recebe e analisa e faz uma análise prévia se esse texto tem caráter científico. Às vezes a gente recebe texto que não tem caráter científico, eles têm que ser rejeitados. Né? Às vezes, um exemplo, você que é do ramo de jornalismo, se alguém escreve uma maravilhosa matéria jornalística sem a fundamentação da ciência, não pode ser publicada. Apesar de ser maravilhosa, mas essa revista ela é científica. Né? Então recebe, aí encaminha para os pareceristas. Os pareceristas são pessoas experientes em pesquisa científica, eles analisam de acordo com essas regras. E os pareceristas, eles podem ter 3 decisões possíveis. Uma, rejeita, fala, está reprovado. Um parecerista fala assim, está reprovado. Explica por quê, pronto, e manda para mim. Ninguém nunca vai saber quem é que fez isso. Por isso que é importante ser pares cegos, que é o nome que se fala. Mas também um parecerista pode falar assim, olha, eu concordo com a publicação, mas desde que corrija o seguinte, e aponta um monte de coisas ali para corrigir. Isso é o mais comum de acontecer. E a terceira possibilidade, é rara de acontecer. Ele fala assim, está aprovado. Tudo certinho. Todas as vírgulas estão no lugar. Daí, voltam para o editor científico, né? Infelizmente, às vezes eu tenho que mandar mensagem para o autor, olha, infelizmente o seu manuscrito foi rejeitado por causa disso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu digo que é um parecerista ou 2 pareceristas que se posicionaram assim, mas ele não sabe quem é e nunca vai saber. E aí, e outra coisa, esse é o padrão internacional de publicações científicas. Então, para ter uma publicação, um manuscrito publicado, é preciso seguir as regras da revista exatamente. Sim. E agora, quem pode submeter? Qualquer pessoa do mundo pode submeter. E qualquer assunto também? Desde que dentro dos assuntos aceitos pela revista. Então, nessas regras lá, tem lá quais os assuntos você pode escrever. E já esclarecendo, são todos os assuntos de interesse da defensoria. Então, nós não temos interesse, por exemplo, em direito trabalhista. Porque não é nossa competência, não é de competência de nossa defensoria. Então, das defensorias estaduais, né? Então, esse é um assunto que não é de interesse. E isso que o professor doutor Vilmar está falando aqui é muito importante que as pessoas saibam, porque tem muita gente que acha que por ser das defensorias do Norte, que ela fosse uma revista científica jurídica. Ela é uma revista científica. Então, uma pessoa de outra área que não seja do direito, ela pode encaminhar um trabalho científico, um manuscrito científico com caráter científico, mas sem ela ser uma profissional do direito. E isso daqui eu queria que as pessoas tivessem bem claro, porque tem muita gente que tem vontade de encaminhar, só que fala, mas eu não sou formado em direito, mas eu não sou da área. Ela não precisa ter formação em direito, ela não precisa ser da área de direito. Como o editor científico aqui falou, tem que ser um assunto da defensoria, um assunto que nós possamos trabalhar nas defensorias e que ela tenha um caráter científico. Mas a qualificação, a formação principal do autor que vai encaminhar, não necessariamente precisa ser em direito. Por exemplo, um médico pode fazer um trabalho e a gente também tem o atendimento de saúde, né? Uma coisa. Claro, nós temos a nossa especializada da saúde, então um profissional da área de saúde, ele pode encaminhar um manuscrito para Arandu. E de preferência também que os assuntos sejam ligados à Amazônia, né, doutor? Isso. Não necessariamente assunto ligado à Amazônia, para não excluir ninguém, né? Sim. Mas, como a Safira estava dizendo, um exemplo. Imagine que alguém da área de TI, de tecnologia da informação, queira fazer uma reflexão, por exemplo, assim, sobre os desafios da TI nas defensorias públicas, ou na Defensoria Pública de Roraima, um estudo de caso, por exemplo. Seria muito bem-vindo. Porque, veja, que esse assunto é de grande interesse das defensorias, que todas elas têm esses desafios. Né? LGPD hoje está em tudo, né? LGPD.
É muito, muito amplo, né? Sim. E vocês têm alguma política de incentivo para a publicação de estudos de jovens pesquisadores ou estagiários? Essa eu gostaria de responder. Por favor. Na Defensoria Pública, uma coisa que a gente preza muito é pela educação em direitos. E como o professor falou aqui, ele gosta muito de trabalhar com metodologia. E nós já fizemos, inclusive, através da SDEP, ele sendo nosso monitor, ele sendo o coordenador da escola e o monitor do curso, de revista, não só de revistas científicas, mas de escritas científicas. Então, já tivemos lá na SDEP curso só sobre o assunto. Inclusive, a gente vai lançar um curso agora para poder fazer a revista que a gente tem aqui dos nossos informativos dos defensores de Roraima. O professor Dr. Vilmar também vai ser coordenador disso. Então, tudo que está relacionado à pesquisa e a método, a gente gosta muito de trabalhar aqui. E como ele mesmo falou, ele é um grande estudioso do assunto. Então, nós temos até cursos aqui de metodologia científica já ministrados por ele. Então, qualquer pessoa que tenha um interesse de se aprimorar, a Escola Superior da Defensoria Pública de Roraima está aberta para isso, com os nossos cursos de educação em direitos relacionados a qualquer matéria que a pessoa tenha interesse de se aprimorar como cidadão. É nossa função institucional. Uhum. E como que a revista Arandu contribui para o fortalecimento da atuação das defensorias na região norte? Se você me permitir, eu gostaria de acrescentar uma coisa à fala da Safira, sobre o incentivo. Isso que ela falou é muito importante, porque nós nos preocupamos muito com isso. Mas eu gostaria de acrescentar que, uma vez por ano, nós ministramos um curso para 7 defensorias públicas da região norte sobre produção de artigos científicos. 5 vagas para cada defensoria. Um curso de 10 encontros. Esse curso tem dado ótimos resultados. Já foram 3 alunos que se encantaram e foram fazer mestrado e um que foi fazer doutorado. Olha. Das 7 defensorias da região norte. E me lembro, numa das edições, uma vez por ano esse curso, no segundo semestre. E eu me lembro uma vez que tinha a defensoria do Tocantins. A defensoria do Tocantins distribuiu 2 vagas para uma cidadezinha lá no Bico do Papagaio. Uma unidade da defensoria em alguma cidade pequenininha no Bico do Papagaio. Entre o Tocantins e o Pará, por ali. E a gente interagindo ali, né? E as pessoas, esses servidores, muito empolgados e tal. E uma dessas, eu não me lembro o nome dela, infelizmente, foi fazer mestrado lá no Pará, ali, que atravessa o rio, né? E a gente acompanhando essa evolução, muito interessante. E falando sobre o impacto e a importância da existência da revista para a atuação da defensoria, das defensorias, eu até comecei a falar sobre esse assunto. As defensorias públicas como instituições, e pegando a nossa defensoria de Roraima como um recorte, só pra gente, como um exemplo. As defensorias públicas, elas têm o seu trabalho, a gente recebe os defensores, eles estudam muito e passam no concurso, a gente os recebe aqui, assim como a gente recebe os assessores, os chefes de gabinetes, o pessoal dos departamentos, da parte de administração, e chegam aqui, tem uma recepção, um treinamento inicial, e a escola tem a função de manter essas pessoas atualizadas. E quando acontece, alguém da Defensoria Pública resolve fazer um estudo científico sobre a prática, a reflexão sobre a nossa instituição, eu me lembro bem de uma das defensoras que chegaram aqui, ela, doutora Beatriz. Ela chegou, eu acho que faz quase 3 anos. Chegou e veio fazer o curso oficial, que no começo de carreira tem que fazer o curso lá com a escola, né? Nossa escola. E a gente falou muito sobre a realidade de Roraima, e aí tem uma fase do curso que a gente vai visitar o interior. E me lembro bem da cena, a gente estava chegando em Pacaraima, naquela serra que tem já quase chegando, cheio de buraco e tal, e a gente falando sobre a questão indígena. E aqui a questão indígena é muito forte em Roraima, né? As pessoas, os defensores, as pessoas que vêm de fora
tem só uma ideia. E a gente falando sobre vários problemas e tal, e uma daquelas temáticas, ela falou assim, vou escrever sobre isso. Acabou que ela fez lá um estudo, publicou na nossa revista, e a doutora Helena também estava no mesmo carro, na mesma hora. E a doutora Helena também fez uma pesquisa maravilhosa lá de Pacaraima, porque ela foi trabalhar em Pacaraima. Fez uma análise maravilhosa da atuação da Defensoria Pública. E publicou na nossa revista, com muitas fotos, as ações. Isso serve para nós refletir. Não, primeiro, nós conhecermos a realidade de forma científica. Números exatos, checados, informações cientificamente comprovadas. E serve para que nós possamos aprender com a situação, pensarmos soluções. Então, aí a revista científica, a revista Arandu, ela contribui com as instituições, todas as defensorias, nesse sentido. Quanto mais nós pudermos fazer estudos científicos sobre as coisas de nosso interesse, né? De nossa realidade, quanto mais nós conseguirmos fazer isso, mais nós teremos condições de pensar soluções, né? E outra contribuição também muito importante. Como é uma revista que é das 7 defensorias públicas, uma experiência nossa aqui pode incentivar, pode influenciar a Defensoria do Amapá. Uma experiência lá do Acre pode incentivar a gente aqui, né? Então, é muito importante isso. Você estuda, entende o problema cientificamente e serve como reflexão, talvez até busca de soluções. E como é que a revista promove a integração entre conhecimento acadêmico e a prática da defensoria? Maravilhosa essa pergunta. Maravilhosa mesmo. Eu não tinha falado, acho que nunca falei isso aqui na rádio, mas eu sou professor há muito tempo, desde 1979. Eu, com 13 anos, comecei a ser professor. E eu adoro muito mesmo ser professor. Coisa que eu mais amo na minha vida é ser professor. E já há uns 20 e poucos anos para cá, eu sou professor só do curso de Direito na faculdade. E eu também trabalho, graças a Deus, e afortunadamente trabalho na escola da Defensoria Pública. Então, tanto os meus alunos lá na academia, com os colegas da faculdade, quanto o pessoal que trabalha comigo na escola, eu adoro esses dois ambientes. E a revista científica, ela é uma ponte entre esses dois mundos, né? O mundo acadêmico, da pesquisa, do mundo das ideias, da filosofia, né? Com o mundo real na prática aqui na Defensoria. Então, a revista científica e a Arandu, a gente se preocupou muito com isso. Ela é essa ponte entre a pesquisa filosófica, jurídica, lá do mundo das ideias da academia, com a pesquisa empírica, daqui da realidade, né? Então, ela é um instrumento maravilhoso, importante para juntar esses dois mundos. Safira, qual que é a importância de produzir ciência voltada à realidade amazônica? Eu acho que a produção de ciência ela é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade como um todo. É difícil você conseguir contribuir para o desenvolvimento humano sem fazer pesquisa. Porque quando a gente pensa em pesquisa, muitas vezes as pessoas têm uma visão falha de achar que pesquisa é um laboratório. Tá ali um laboratório, um mundo ideal, tudo na CNTP, tudo naquele ambiente ideal, mas a pesquisa é o dia a dia. A pesquisa é saber a vivência, a pesquisa é saber a realidade, é saber o cotidiano, é saber o meio. Então, para a gente poder melhorar uma sociedade, uma realidade, a gente tem que pesquisar aquelas pessoas, aquela circunstância, aquela situação, para a gente desenvolver um projeto, desenvolver um trabalho. Então, essa matéria me brilha muito os olhos. Quando eu fiz o mestrado, que eu fui pesquisar, eu pensei muito sobre isso. O que eu poderia pesquisar que aprimorasse a vida das pessoas? E aqui a gente tem um cuidado muito grande, como o professor falou. A gente gosta que a filosofia acadêmica, o estudo da pesquisa, tenha uma eficiência. Porque de nada serviria eu pesquisar, eu estudar, eu ter um trabalho incrível, acadêmico, mas ele não
aplicasse a nada, ele não tivesse ação na sociedade, ele não pudesse melhorar em nada o cotidiano de alguém. E a gente pensa muito nisso quando fala em pesquisa aqui na Defensoria de Roraima e também na Arandu, que a ciência ela tem que estar alinhada com a realidade. A gente tem que pesquisar pensando em aplicar o que a gente pesquisou. Professor, a revista já trouxe algum impacto para as políticas públicas na região? Infelizmente, esse levantamento não foi feito. Quero prometer que nós vamos debruçar sobre isso. Mas uma coisa nós sabemos e temos certeza. A revista ela já se tornou, graças a Deus, um veículo muito relevante regionalmente, não é só Roraima, né? Regionalmente. Quando a gente fala no mundo do direito, as instituições ligadas ao sistema de justiça, então, mesmo nesse nível, a revista Arandu já é uma referência importante. Então, ela já serve, sim, de influência, às vezes até mesmo de fonte de pesquisa para políticas públicas, porque ali estão as reflexões, né? E vice-versa. Tanto ela serve como influência para que gestores tomem decisões, políticas públicas, como o inverso. As políticas públicas implementadas também servem de base, de substrato para as pesquisas científicas, muito importante. Tivemos nessa quinta edição, tivemos alguns desse tipo, alguns manuscritos com essa tônica, de políticas públicas aplicadas em alguma das defensorias públicas e qual é o reflexo disso. Então, a revista é um veículo de mão dupla, né? Sim. Mas dentro desse contexto, se você me permite, eu gostaria de falar como que foi e está sendo a nossa quinta edição, né? A gente vai chegar nela. E como que a revista fortalece a educação em direitos para a população? O veículo físico, a revista em si, ela naturalmente já facilita isso. Porque as pessoas, quando veem uma revista, elas já têm um interesse. O que é isso? Deixa eu dar uma olhada, né? Então, através da revista, a gente pode chegar a várias pessoas que não teriam acesso, por exemplo, às políticas públicas implementadas sobre clima, sobre o impacto da economia e do direito para desenvolver uma sociedade e preservar as situações climáticas. Então, a revista, ela consegue fazer essa educação em direito muito pontual, porque é um veículo a mais de informação que nós temos, é um veículo a mais de informação acadêmica e científica, e é um veículo a mais acadêmico, científico e prático, porque o que é escrito ali, muitas vezes é vivenciado nos gabinetes, nas defensorias e é levado para a revista, ou essa ponte que o professor falou que a revista faz hoje, está virando meio que uma gangorra. Ela às vezes tende para a prática, às vezes tende para a academia, mas sempre ligando dois extremos. Então, essa ponte gangorra que ela faz com um meio de educação em direitos, de academia, de realidade, faz com que ela seja aplicável. É uma característica que eu acho muito importante da revista Arandu. Ela tem um caráter científico, ela tem um caráter acadêmico, mas ela tem um caráter de vivência, de prática. Então, ela faz uma ciência em educação em direitos muito efetiva, porque as pessoas conseguem ver que o direito que elas têm está existindo e está coexistindo com a academia. Eu gostaria de destacar duas coisas de novo, né, Safira? Mas eu acho que é importante destacar duas coisas sobre isso que você perguntou, esse alcance, né, que tem para a educação em direitos. Duas coisas eu gostaria de destacar. Primeiro, dizer para os orientadores de TCC, especialmente do direito, que a revista científica Arandu ela é um ótimo veículo para os alunos consultarem. Então, sugiram aí para os seus orientandos olhar lá, porque tem muita coisa para se discutir ali, e eu que gosto demais da orientação também dos TCCs, podem se construir várias perguntas de pesquisa em só um dos artigos, só um. Esta edição agora foram 21, para ter uma ideia. Outra coisa que eu gostaria de destacar, ainda dentro desse contexto, é que as defensorias públicas brasileiras carecem de doutrinadores defensores públicos.
Diferente do Poder Judiciário, por exemplo, são vários juízes que são escritores, professores de mestrado, doutorado ou de graduação. Aí também o Ministério Público, que também tem vários promotores que atuam, né? Gostaria de destacar aqui o Dr. Edson Damas, por exemplo, recém-aposentado, né? Representante do Ministério Público, mas um grande autor, uma referência. E também destaco o Dr. Eric Linhares, do Judiciário. Desembargador, mas um grande autor importante na academia, por exemplo. E a Defensoria Pública carece disso. A Defensoria Pública precisa ocupar esse espaço, é muito importante. Mas a revista Arandu tem feito uma coisa muito interessante e não é percebida, acho que não está percebida ainda direito. Tem um nome muito interessante e importante demais para isso, porque esse contexto, que é o Dr. Maurílio Casas. Dr. Maurílio Casas é um defensor público jovem, eu posso chamar de garoto pela minha idade, mas é uma pessoa maravilhosa, doutor, aqui da Universidade, aqui da Defensoria Pública do Amazonas. Ele faz parte daquela comissão que ajudou a gente discutir e construir a revista. E um grande entusiasta, e ele tem uma tese atribuída a ele, chamada do Custos Vulnerabilis, essa tese. E essa tese ela é muito importante para a Defensoria Pública. E ele tem sido muito citado em várias dessas nossas produções que a gente está publicando. Então, a revista científica, a maior e eu acho que a mais importante revista científica das defensorias da região norte. Então, isso é importante. Então, tem esse papel também social, inclusive institucional, a revista Arandu. E agora, por que a escolha do tema Mudanças Climáticas e Justiça Climática para a 5ª edição? Nós fizemos umas reuniões, toda vez porque no começo do ano muda, então, a sede da revista. Então, no começo do ano, começamos a ajustar as coisas, e aí o Dr. Arruda é um defensor público, diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Pará. Aí, ele é uma pessoa maravilhosa, um acadêmico importante também, e como a COP30 vai ser realizada no Pará, e essa é a temática da COP30, deram a ideia e nós votamos e concordamos pela primeira vez. A nossa revista tem uma edição temática. Não, tem uma seção dentro da revista com essa edição temática. E aí criamos então essa ideia de refletir o que a COP30 vai discutir. E a ideia, inclusive, é que, olha só, que a revista Arandu sirva de subsídio para as reflexões da COP30, contribuírem de alguma forma para as próprias discussões da COP30. Então foi criada essa sessão lá e fico muito feliz com isso. Inclusive, não sei nem se eu posso falar sobre isso. Não sei se isso é sigiloso. É segredo? Não, é sobre o material. Eu, inclusive, cheguei a ler, eu lembro, acho que eu li... Vai identificar, não? Não, acho que eu não identifico, não. Eu li algumas coisas muito interessantes, muito mesmo, porque ela ligava o direito com a economia. Então, ela conseguia fazer isso que é a preocupação da Arandu, de ser científica e de ser real. E ela conseguia ligar essa discussão climática no mundo filosófico jurídico, mas com o desenvolvimento econômico sustentável. E ela conseguia mostrar isso legalmente, de como isso pode existir, e conseguia mostrar isso com números, economicamente, como isso era real. Então, achei muito interessante essa visão pontual do tema. E vocês tiveram colaborações internacionais para essa edição? Então, me dá mais orgulho ainda, né? Este ano nós tivemos, como eu disse há pouco, essa edição diferente, especial, e nesse contexto nós admitimos, também por unanimidade dos participantes, 4 manuscritos de convidados. 4, um brasileiro e 3 internacionais. E que nos orgulha muito, né? Uma advogada e 2 defensores públicos estrangeiros. Então, agora nossa revista Arandu alcança para além da Amazônia
e da região norte, para além da Amazônia, para além do Brasil. Né? Estamos ultrapassando fronteiras. Olha só que coisa interessante. É a visão brasileira de defensoria pública, externada em uma revista científica, podendo servir de influência, de alguma coisa, até para o estrangeiro. Para nós é um grande orgulho. E vice-versa. E vice-versa. Temos na revista Arandu reflexões de defensores estrangeiros. E os temas da revista, eles refletem as demandas urgentes da sociedade ou da defensoria? Por regra, sim. E vou dizer por quê. Quando os pesquisadores vão escrever algum manuscrito, um artigo científico, por exemplo, vou tirar por mim. Toda vez que eu vou fazer alguma pesquisa científica, escrever alguma coisa, a primeira coisa que eu vou pensar é assim, isso que eu vou pesquisar aqui é relevante? E relevante para quem? É relevante, primeiro de tudo, para a sociedade. Segundo, para a instituição que eu estou trabalhando. Terceiro, para a academia. Então, esse tema já foi esgotado, por exemplo. Tem tantas publicações que seria redundante. Então, esses autores sempre têm esse tipo de preocupação. Então, chegam para nós esses manuscritos, frutos das pesquisas, muito atuais e ligadas às necessidades das instituições e das pessoas, de forma geral. E outra coisa também que a gente precisa, dentro dessa sua pergunta. Olha, quando a gente fala de coisas da Defensoria Pública, a primeira coisa que a Defensoria Pública se preocupa é com assistido. Ou seja, é a sociedade, não é? E como que a SDEP incentiva que as pesquisas possam ser publicadas na revista? Essa é uma pergunta com também duas mãos. Né? A primeira mão é que, como é uma revista científica, é muito importante que haja um incentivo, mas nunca pode haver nenhum tipo de privilégio. Até porque isso é impossível, né? Então a gente, como a Safira explicou há pouco, nós temos essa preocupação de incentivar a pesquisa e publicação científica, não só para Roraima, mas também para a região norte, como eu disse, né? Um curso uma vez por ano. E você já fez essa pergunta com esse objetivo 2 vezes e está nos fazendo refletir. Eu acho que a gente pode e deve buscar chegar um pouco além do que nós estamos fazendo. Pode ser uma ótima ideia, por exemplo, Safira, juntar a pesquisa científica, essa reflexão científica e a educação em direitos, por exemplo, nas escolas. Não é comum que uma escola de ensino médio, por exemplo, faça pesquisa científica. Acredito que não seja comum. E se nós fizéssemos algo nesse sentido, o que você acha? Eu acho interessante, e a gente até pode fazer isso em parceria com a Secretaria de Educação, porque as escolas públicas, elas desenvolvem as feiras de ciências, que agora mudou para feira de conhecimento, né? Porque aí envolve todas as áreas de conhecimento das escolas. Então, a gente pode fazer até uma parceria com a Secretaria de Educação. Olha eu procurando trabalho para mim. Com a Secretaria de Educação, para a gente participar de oficinas dessa formação, né, das feiras de ciências, das feiras de conhecimento, que eles chamam. E olha aí, toma a caneta dele. Vai ter que pedir aumento de salário. Toma a caneta dele. Porque a gente pode ir nas escolas, fomentar a feira do conhecimento deles, e junto com esse fomento da feira do conhecimento, a gente pode fazer oficinas científicas para eles desenvolverem artigos educacionais. Olha aí. O que você acha desse título? Eu adorei. Vamos segurar para ser inédito? E, professor, tem alguma integração entre a produção científica da revista e os programas sociais da Defensoria? Não, automaticamente não tem, mas, de novo, uma via de mão dupla, né? Naturalmente, eu vou pegar um exemplo da nossa diretora-geral adjunta, doutora Beatriz. A doutora Beatriz, aquela que estava indo dentro do carro lá para Pacaraima, ela, dentro dessa ideia de pesquisa científica, ela chegou e começou a fazer o curso, né? E dentro do curso, adivinha quem que é o instrutor dentro do curso, né? Para pesquisa científica? O professor Vilmar. Aí
Claro que lá no curso sempre eu busco trazer as reflexões da pesquisa para a revista Arandu. Acho muito importante isso. E aquela turma dela comprou essa ideia. Nós fizemos, então, acho que todos os defensores produziram cientificamente e publicaram na revista Arandu. E aí, nessa pegada, né, de pesquisa científica, a doutora Beatriz era a defensora pública lá de Rorainópolis até há pouco, e ela percebeu a necessidade de refletir cientificamente sobre um ponto específico ali do trabalho dela. A necessidade de ter uma câmara de conciliação em Rorainópolis. E aí ela foi pesquisando, isso se tornou o tema do mestrado dela. Olha. Do mestrado, ela está terminando o mestrado, então ela está fazendo essa pesquisa científica, veja que é uma coisa da defensoria, questões da defensoria, né? Que até extrapolou a pesquisa científica para publicação em revista científica, está se transformando numa dissertação de mestrado. Então, e isso é uma coisa maravilhosa que a pesquisa pode proporcionar. Veja, refletir bem, fazer um estudo bem feito, aprofundado, com rigor científico, até estou dando umas dicas, rigor científico para uma política pública, uma coisa que a gente precisa, não é importante? Uma coisa que eu acho muito interessante, eu até comentei essa semana, eu fui assistir a uma defesa de doutorado de um amigo nosso em comum, e ele falou uma coisa lá que o orientador da metodologia dele questionou, e eu achei isso muito relevante. Não existe escola sem partido, não existe academia sem partido, mas o que seria o partido no sentido disso? Não é partido político, é partido sociológico, filosófico, o seu partido, o seu sentido. Então você não tem como escrever sem colocar a sua identidade, as suas predileções, as suas vivências. Então, apesar de não estar relacionado diretamente com os temas do dia a dia da defensoria, a vivência de quem está escrevendo vai para a revista. Então, querendo ou não, a gente recebe matérias do dia a dia do trabalho da defensoria, porque os pesquisadores que estão escrevendo, eles usam tudo do que tem do partido deles para colocar na identidade do texto deles, né? Então, acaba que é involuntário, inconsciente até, mas a gente recebe o nosso dia a dia. A gente recebe a nossa demanda, por exemplo, de direito indígena, a gente recebe a nossa demanda de violência doméstica, que são taxas altíssimas, então a gente recebe textos relacionados aos direitos da mulher, a gente recebe a nossa demanda climática. Então, o que tem, por causa das queimadas, por causa de tudo isso que acontece na nossa região. Então, é inconsciente, às vezes, de quem escreve, e involuntário, mas a gente acaba recebendo o dia a dia da defensoria nos textos por causa das vivências dos pesquisadores. E essa 5ª edição, ela já foi lançada, né? Durante a 100ª reunião ordinária do CONDEG. Sim, dia 27 agora, né? Faz 2 dias. 2 dias. E quem quiser acessar a revista, como é que faz? Pode acessar o nosso site da Defensoria Pública, acessar o site da nossa escola, né? Tem lá um link, bem grandão, né? Ali para ir direto para lá. Mas se inscrever no Google, pesquisa, né? No Google, Revista Arandu, vai chegar na nossa revista tranquilamente. Bem fácil. Então vocês aproveitem e façam o convite para as próximas pessoas que vão ter publicações na próxima edição. Eu acho que esse convite tem que ser feito pelo professor, o editor científico. Convide as pessoas para trazerem trabalho para mim como parecerista. Eu quero fazer um comentário. Eu abri agora a revista online aqui no meu celular, só para fazer um apontamento aqui dentro do que você está preocupada, e é importante isso. Você tem essa visão de jornalista. Olha só alguns títulos de artigos científicos desta revista, dessa edição agora, para a gente ter uma ideia dessa preocupação que tem os autores de refletir a prática, os problemas das defensorias. Um título aqui, Justiça Climática e o papel da Defensoria Pública nos territórios urbanos da Amazônia. Outro, o Cinturão Verde, uma proposta de atuação estratégica da Defensoria Pública em prol do direito
humano ao desenvolvimento e da proteção ao meio ambiente. Então, a primeira era analisar uma política pública da Defensoria e trazer para a revista. A segunda está a revista, quer dizer, o autor propondo uma política pública para as defensorias, né? E dos convidados eu destaco aqui, por exemplo, Desafios para a defensa pública em relação ao cambio climático, com especial referência a Paraguai. É um artigo de um defensor público do Paraguai falando sobre esses desafios, né, sobre o meio ambiente e as mudanças climáticas. Outro, el derecho de acesso a la justicia ambiental y el rol de la defensa pública, estándares de Escazú. Esse aqui, esse artigo científico, uma reflexão ainda sobre que a Defensoria tem que se preocupar. Acesso à justiça e questões climáticas. Como que essas duas coisas podem se ligar, né? E a Defensoria Pública atuando nisso. Então, gostaria de deixar aqui nosso agradecimento dessa oportunidade, dizer que nós reconhecemos muito mesmo a importância da mídia, como vocês fazem parte de um mix de mídia. Eu sou muito fã do rádio. Eu adoro muito mesmo o rádio, e a Safira adora a televisão. Eu adoro o rádio. Gosto demais do rádio, um espaço muito bom. Eu me sinto muito bem, confortável com o rádio, e sei que há muitos ouvintes, né? E deixar aqui a mensagem de que a revista científica Arandu, ela é uma revista, não é da Defensoria de Roraima, e nem é do Pará, nem é do Acre, é de todos nós, 7 defensorias da região norte, e nós temos questões em comum, desafios em comum, soluções em comum. Nós gostaríamos muito que Roraima escrevesse mais, submetesse mais, tem submetido, tem escrito, mas gostaríamos muito mesmo de receber mais produções, reflexões sobre Roraima. A Escola Superior de Defensoria Pública está aberta a orientar as pessoas que tenham interesse. Caso você tenha interesse em publicar na Arandu, falem com a gente. Manda mensagem, tem o site lá no nosso site da Defensoria e o nosso site da escola. Mande e-mail, ligue para a gente, vá nos visitar. Nós ficaremos muito felizes em orientar, de forma que na próxima edição, a 6ª edição, nós tenhamos mais produção de Roraima. Por favor. Muito obrigada pela presença de vocês. Sucesso para mais essa edição da revista e que a gente possa contribuir com a COP30 de alguma forma, né? É verdade. Nós que agradecemos a oportunidade. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode assistir essa entrevista no YouTube e não esquece de seguir o Instagram da Defensoria para saber de todas as novidades que vem por aí. Até a próxima entrevista.